Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site, você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a honra de termos de volta Ismael Perina Júnior. Ismael Perina Júnior, que preside atualmente o órgão mais elevado da relação governo e iniciativa privada da cadeia produtiva sucroenergética, que vem a ser a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Ismael, muito obrigado por atender esse nosso convite, quebrando um pouquinho a sua agenda atribulada e nos dá a oportunidade de a gente, já em pleno mês de setembro, início do mês de setembro, fazermos aí uma avaliação do como é que está andando a nossa safra, as perspectivas e discutir um pouquinho aí, quem sabe, alguma solução que possa ser apontada e possa ser até encaminhada aí no âmbito da Câmara Setorial que você preside. Ronaldo, muito bom estar mais uma vez aqui com você, podendo conversar, podendo transmitir um pouco daquilo que a gente tem vivenciado ao longo desses últimos anos. E realmente é um prazer estar com você no seu programa aqui, que tem assim uma penetração enorme, né? A sua condição de trabalho nesse aspecto é bastante positiva e realmente todo mundo que você conversa tem acesso às suas entrevistas, tem acesso ao seu clipe diário, então venho nesse momento aqui parabenizá-lo pelo trabalho. Obrigado, Ismael. Na verdade, a qualidade do nosso programa são os nossos entrevistados. Eu queria puxar um pouquinho na memória, eu tenho feito isso em algumas entrevistas que eu tenho feito com o Manuel Ortolano, nosso amigo Maneco, até porque a gente está, esse programa, essa é a edição de número 350. Com muita alegria até que ao lhe formular o convite, você aceitou prontamente de poder me honrar nesse programa de número 350, que ainda numa escalada de televisão não é fato muito comum, não. Ainda mais por ser um programa específico, um programa dirigido, programa semanal. Então eu tenho muita alegria de nós começarmos esse programa de número 350, puxando um pouquinho a memória e usando um pouquinho da sua experiência. Eu lhe conheci naquele movimento do Grito pelo Emprego, pela Produção, em 1999. Na verdade, eu tinha decidido já sair de Ribeirão Preto, já estava num outro estágio profissional, mas eu acabei atendendo um pedido do Maurilinho Biagi para ficar aí durante 30 dias e durante esses 30 dias ajudar um pouquinho aí a organizar o movimento que era o Grito pelo Emprego e pela Produção. E tive a felicidade de conhecer você, Roberto Sestari. Na verdade, foi a primeira vez que eu me aproximei mais das lideranças dos fornecedores de cana. Conheci melhor ainda o Manuel Ortolano, o próprio Toninho Toniello e depois todas as lideranças do setor. E o que eu vi naquele momento que eu lhe conheci é que havia uma disposição maior das lideranças da cadeia produtiva sucroenergética. Era uma grande crise, mas não era uma crise tão longa como essa nossa e não era tão acentuada também. Aí se eu puxo na memória, venho de 99 para agora, eu percebo que as pessoas parecem desanimadas, cansadas, não há jeito de juntar essa cadeia produtiva. Aí eu quero fazer uma homenagem justa a você também. Há 3, 4 anos, nós gravamos um programa na STZ, nos Estúdios em Sertãozinho, e era o começo do mandato do Adésio Marques à frente do CEISE. O CEISE, que é o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, que representa a indústria de base. E naqueles intervalos nossos, eu já comentei isso aqui, nos intervalos e antes do programa que a gente tem as grandes conversas, né? Eu já proibi nossos câmaras de gravarem o que a gente conversa antes e durante ou depois do final do programa, porque às vezes muita coisa é dita ao final ou no intervalo ou antes que não pode ser colocado no ar, evidentemente por questão de responsabilidade. Mas eu conversava com você e dizia e a ideia até não era minha, a ideia na verdade era do Manuel Ortolano. Quando ele assumiu a presidência no primeiro mandato dele da Aeroplana, ele se preocupou em cadeia produtiva.
E ele fez um contato, à época, com o pessoal do SEIS, e depois ele estreitou as relações com o engenheiro Carlos Roberto Liboni, hoje secretário da Indústria do Comércio e da Agricultura de Sertãozinho, à época, primeiro vice-presidente da Fiesp, e o Maneco colocou para ele, olha, precisamos juntar a cadeia produtiva, não adianta ficarmos aí, nós produtores de cana, a indústria de base sozinhos, os trabalhadores sozinhos, as usinas sozinhas também, isso não vai a lugar nenhum. E na conversa com você, eu confesso que eu até acordei hoje de manhã com essa ideia na cabeça de vou começar o programa perguntando isso para o Ismael. Porque foi muito rápido, eu não precisei dar muito argumento para você. Você falou, olha, eu quero conversar sim, vamos conversar quando? Vamos agora já? Digo, vamos agora. Nós saímos de lá, fomos ao SEIS, o Adésio nos recebeu, vocês se conheceram praticamente naquele momento. Houve uma sinergia, dessa sinergia nasceram várias ações. Vou citar rapidamente, inclusive a condecoração ao ex-presidente Lula como embaixador dos biocombustíveis na visita à FenaSuco no último ano do mandato deles, foi resultado disso. Nós tivemos aí uma aproximação muito forte, muito próxima e muito saudável enquanto o ministro Wagner Rossi ocupava o Ministério da Agricultura, e você nos ajudou muito nos próprios contatos. Aí era o Silvio, que cuidava do Departamento de Açúcar e Álcool. Energia. Exatamente. Era Silvio Borsari. Isso, que foi inclusive diretor da Coplana. Cooperativa lá de Guariba. Exatamente. E mais, houve a própria alavancagem da Uniceis, foi feito em cima disso, mas de repente o Wagner saiu, colocaram... O Manuel Bertoni segurou um pouco as rédeas, a saída do Bertoni acabou culminando, e você estava junto, inclusive, quando a gente fez uma homenagem ao Bertoni, aí no SEIS em Sertãozinho, mas a partir daí as coisas realmente nunca mais andaram. Você tentou várias vezes aí, e o que a gente percebe é que é cada um para o seu lado, e é isso que está, na minha opinião, segurando aí uma solução. Porque quem fica esperando solução por parte do governo federal, da Dilma Rousseff, eu acho que não tem nada a ver. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente fez lá atrás e o que você está vendo hoje, para ver se a gente pode chegar a uma conclusão. Ronaldo, esse histórico que você trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho sobre ele, eu acho que ele tem alguns pontos que vale a pena a gente tá comentando um pouquinho. Então, voltando lá para o ano de 98, 99, onde talvez lá atrás a gente imaginou que a gente vivenciaria uma crise de proporções enormes para o setor, passado algum tempinho, a gente viu que não era tudo aquilo. Simplesmente por uma razão muito prática, né? Nós vivenciamos aquela época a desregulamentação dos preços da cana, açúcar e etanol, né? O açúcar um pouco antes, e veio culminar lá em 99 com a liberação do preço do hidratado e da própria cana-de-açúcar. E naquele momento o Brasil tinha a sua maior safra até então, que era em torno de 314 milhões de toneladas, salvo engano. E o golpe foi tão duro que os investimentos no próximo ano não aconteceram. A resposta veio com uma queda de produção. E quando você tem queda de produção, quando não se tem interferências de mercado, você tem a resposta no preço. As coisas se equilibraram, os preços foram melhores, naturalmente as coisas foram acontecendo dentro da famosa regra de mercado. Coisa que, infelizmente, os últimos anos, né, isso foram tolhidas, né, por conta de um governo que não se sensibilizou com essa questão, não de interferir por interferir, mas de imaginar que naquele momento o mercado seria importantíssimo até para equilibrar a questão da oferta e da procura. Então, nós vivenciamos aí praticamente, estamos indo para o 6º ano, onde
o grande problema foi realmente a interferência nos preços dos combustíveis, né? Fazendo com que ele permanecesse a valores muito inferiores ao que o mercado ditava, e realmente o etanol sofreu muito com essa questão, e houve também uma contaminação na questão do açúcar, porque as pessoas tentavam priorizar a fabricação de açúcar, e isso o Brasil já estava produzindo algo em torno de 660 milhões de toneladas, Centro-Sul com 600 milhões de toneladas, para um mercado de etanol que, no nosso entendimento, era mais do que suficiente para atender toda essa demanda, e ela só não aconteceu mesmo por uma manutenção de preço de gasolina muito abaixo, como eu disse, do mercado. Diferença básica naquele ponto que você insistiu muito para fazer a colocação, de porque lá atrás a gente conseguiu uma articulação bastante interessante, onde vários elos da cadeia estiveram presentes, né? Usina, produtor, indústria de base, trabalhador. Eu acho que foi até por uma receptividade muito grande do governo do estado de São Paulo, à época, que foi o grande interlocutor com o governo federal, que era do seu partido, e essas questões ficaram muito claras. Mário Covas. Naquele momento. Tivemos aí um mandato pós-Fernando Henrique do presidente Lula, com estímulos à produção, e lá na frente uma verdadeira, usar o termo que a gente usa muito aqui no interior, né, uma verdadeira puxada de tapete do setor. Mas foi só também o Roberto Rodrigues deixar o Ministério da Agricultura. Um ano que foi 2006, se manteve exatamente toda a estrutura. Eu sei porque eu morava em Brasília nessa época. Se manteve a mesma estrutura do Ministério da Agricultura, e aí começaram as mudanças. O fato de o Roberto estar lá no Ministério e ter colaborado muito na assessoria para o Lula, fazer toda essa articulação externa no tocante ao etanol como combustível limpo, como um combustível que trazia riqueza. Eu acho que toda essa montagem dessa questão, ela foi articulada ali pelo ministro da Agricultura, no caso o Roberto Rodrigues, né? E que permitiu um avanço muito grande. É óbvio que no avanço você tem uma série de probleminhas pontuais, o crescimento sem muito projeto, ele traz alguns probleminhas que vão ser detectados no futuro. A cana foi para áreas que talvez não tinham toda essa possibilidade de estar produzindo bem, porque algumas áreas que entraram em produção não eram tão aptas assim como algumas que existiam, e algumas que o setor acabou caminhando, mas enfim, deu aquela injeção de ânimo na turma, né? de fazer produzir. A gente não cansa de ver números do potencial brasileiro de uso de etanol, né? E quem não viu foi talvez quem mais precisasse ter visto, né? Que foi o governo federal, e que poderia ter tirado disso muito proveito econômico, porque os números de importação de gasolina à época de preços mais altos do petróleo foi onde causou um verdadeiro rombo na economia. Esse rombo, na verdade, é maior, o número é maior do que o desvio que foi feito aí na operação que apareceu da Lava Jato. Falam isso, né? Mas se fala muito isso, né?
Mas eles são números enormes. A estimativa dessa quebra é 60 bilhões de reais. Esse é o número que a mídia coloca. E na verdade, Ronaldo, você que vive na região e você tem um contato enorme com indústria de base, com usina, com trabalhador, com produtor de cana, você sabe o trauma que isso causou na cadeia como um todo. Mas volto a bater na tecla. De 99 para cá, mudanças muito grandes no setor, né? A entrada das multinacionais acabou ficando bastante representativa e eu acho que talvez um dos fatores foi que aquela proximidade de pessoas, e eu diria dos próprios diretores das usinas à época, que eram da região, eram pessoas que vivenciavam aquilo junto, né? Os produtores de cana, os trabalhadores da indústria. Na verdade, era quase que era mais fácil você agregar a turma para fazer algum tipo de movimento. Verdade. Hoje ficou muito distante, são diretores de multinacionais que representam os grandes empreendimentos sucroenergéticos, com focos diferenciados entre eles. Então, isso ficou um pouco mais difícil dessas pessoas até entender da necessidade, às vezes, da gente estar promovendo algumas discussões mais próximas, né, para tentar levar uma voz mais unificada para os próprios governantes e até ir num tom muito mais de exigência de determinadas atitudes que têm que ser tomadas para que o setor realmente continue a promover. Nós já discutimos muito isso nos programas passados, a promover essa quantidade de coisas boas que o setor traz, que ele representa na economia local, nos ganhos ambientais, nos ganhos sociais, nos ganhos econômicos. O Brasil é um grande exportador de açúcar, o que isso colabora para a balança comercial também são números. O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo. E, infelizmente, isso se perdeu um pouco e a interlocução entre os próprios agentes está um pouquinho difícil, é crítica de um contra o outro, naquela coisa de que está faltando um pouco de pão, né? A razão não está com ninguém e isso dificulta realmente um pouquinho. Ismael, eu recordo que no começo de 2009, a crise começou em 2007, com a queda brutal de consultas à indústria de base, quer dizer, aquele processo vigoroso de que praticamente nós saltamos de 300 milhões de toneladas para 600 milhões, 100 novas usinas, todas as outras usinas investindo aí em reforma, modernização. E nós organizamos um evento no Teatro Municipal no comecinho, mês de janeiro de 2009, que era para discutir a crise imobiliária que surgiu nos Estados Unidos e que era a marolinha, segundo o presidente Lula. E eu recordo que na sua palestra você enfatizou duas coisas e realmente me marcaram que você deixou dito, haja vista que alguns anos depois eu estou repetindo aqui o que você falou e eu queria que você apenas me dissesse na sequência se isso ainda é importante. Primeira questão que você levantou, a situação só não é pior para o fornecedor de cana, para o produtor de cana, porque ele tem atrás de si o laço das cooperativas de crédito. E a segunda questão que você falou, que também me deixou uma impressão muito, muito forte, e eu vejo hoje que você tinha muita razão no que você falou. O produtor de cana ele é muito diferente do do tradicional produtor agrícola, sem demérito a ele, ao agrícola como um todo, ou ao empresário como um todo. Porque você me ensinou o seguinte, o produtor de cana, ele vende a sua terra para pagar a conta, ele não fica com conta pendente. Isso ainda está valendo hoje? Ronaldo, eu confesso que eu assisti ao longo desses últimos anos uma situação que eu não esperava ter vivenciado, né?
Eu desconheço algum segmento que conseguiu sobreviver a 5 anos de crise. E algum motivo tem. É óbvio que nas regiões mais estruturadas, onde as empresas, as próprias usinas estão mais estruturadas, onde de uma maneira ou de outra está estabelecido já estabelecida uma relação bastante próxima, usina, fornecedor, trabalhador, a gente sentiu um pouco menos. Mas eu continuo insistindo muito. Boa parte disso está acontecendo também é por conta desse suporte que tanto as cooperativas de produção como as cooperativas de crédito acabam dando para boa parte dos produtores. Se a gente pegar os números regionais aqui, só do sistema que eu participo, que é o sistema Sicob, hoje nós temos talvez mais de R$1 bilhão emprestado para produtores de cana, não colocando nesse número muitos financiamentos do próprio BNDES para investimento desses produtores. Então, continuo vivenciando e continuo afirmando que onde você tem uma região onde as cooperativas dão esse suporte, elas estão numa situação melhor do que em outras regiões onde isso não existe. Um segundo ponto, né, que eu vejo assim, que faltou um pouco de sensibilidade, porque o país já apontava há um bom tempo atrás que energia, quer seja combustível, quer seja energia elétrica, quer seja outros tipos de energia, caminhava por um processo de falta de investimento. E aí, quando você olha que esse fato das usinas não estarem tendo lucratividade com a produção de etanol e açúcar, acabou tirando uma enorme oportunidade de mais investimentos na área de produção de energia elétrica. Olha, foram inúmeras e inúmeras reuniões, inúmeros congressos e que você participou, que eu participei, que versando sobre a questão do potencial de produção de energia elétrica que existe nesse mar de cana. Posso lhe interromper? Eu não quero ser mal educado, mas eu preciso lhe interromper. Você chegou num momento que chegou até extenuado, você chegou a dizer: eu não faço mais documento reivindicando nada ao governo, que é mais ou menos isso que você está falando. Pois é, os próprios especialistas, cada um da sua área, apontavam para isso. Você chegava no Ministério das Minas e Energia, né, o plano previa e as coisas não aconteciam. O que a gente assistiu, Ronaldo? É triste, mas um enorme aumento de produção de energia termoelétrica, né, embasado em gás, embasado em óleo, embasado... Agora, alguns projetos voltam a ter como ênfase energia eólica, mas muito fora do centro distribuidor, e pensar que a grande maioria das usinas está dentro do centro consumidor. Às vezes a gente às vezes, né, os governantes às vezes falam que o governo é um pouquinho lento, mas não pode ser tão lento assim, principalmente em questões estratégicas, né, que é a questão energética, que eu particularmente vejo a questão energética muito acima até da questão alimentar, porque sem energia não vai ter comida também, nem para produção, nem para conservação. Então, tem que olhar esse foco, a questão
energia e alimentos, ela tem que ser olhada de uma visão um pouco mais ampla, até para dar segurança energética e alimentar, que é o que é a busca, acho que, de qualquer sociedade. E eu vou chamar um rápido intervalo e nós voltamos já já com Ismael Perina Júnior, presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Volto com o TV Brasileiro, recebendo hoje, para a nossa entrevista aqui, Ismael Perina Júnior, que preside a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Ismael, a gente teve a oportunidade de, ao longo dos últimos anos, aí, entrevistar os seus antecessores. Na época do Roberto Rodrigues, o presidente da Câmara Setorial era o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio, campeão, né, conhece tudo, hoje presidente da BAG, conselheiro da Única também. Depois nós tivemos aí o Anísio Tormeno, saímos aqui de Ribeirão, fomos a Maringá, prazerosamente entrevistar o Anísio Tormeno, que à época era governo Lula ainda, ele estava presidindo a mesa de negociação entre trabalhadores, usineiros e fornecedores de cana, para erradicar o trabalho infantil, o trabalho escravo. E depois o Luiz Dulce, que era ministro, chefe da Secretaria da Presidência da República, nós fomos entrevistá-lo também no Palácio do Planalto, e o Luiz Dulce enalteceu, falou muito bem do Anísio Tormena, dizendo que graças à sensibilidade do Anísio Tormena se conseguiu montar esse pacto que era exatamente, que não buscava outra coisa, porque havia uma ação muito grande de ONGs e de governos, ONGs internacionais que queriam criar barreiras em função para o açúcar e para o mercado, principalmente do etanol também. Então, esse pacto que o Anísio Tormena teve essa competência, a capacidade como presidente da Câmara de cuidar, foi muito importante. Depois fomos também uma vez a Belo Horizonte entrevistar o Luiz Custódio Costa Martins, que lhe antecedeu na presidência da Câmara. O Luiz também com uma experiência política muito grande, nos ajudou aí a mostrar a importância da Câmara. E agora vem você, como sendo o primeiro representante dos fornecedores de cana, a assumir esse importante cargo que reúne não apenas os produtores, mas também reúne representantes, você mencionou no intervalo, Embrapa e outros ministérios. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a Câmara Setorial que você preside. A Câmara do Açúcar e Etanol, ela durante muito tempo, ela foi a única Câmara que quem a presidia era uma pessoa do próprio Ministério da Agricultura. E tamanha, talvez, a falta de articulação entre os representantes da iniciativa privada, então isso ficou aí algum tempo sendo presidido. Depois, com o Anísio, com o Luiz Custódio, e agora nessa última, né, a gente tentando compor, e houve um entendimento que se fazia necessário que o presidente fosse um representante dos produtores de cana, e o meu nome foi o escolhido. Eu vejo assim, o papel principal que eu vejo na Câmara Setorial é realmente o setor como um todo se articular e tentar levar propostas objetivas e, de preferência, propostas de unanimidade do setor, o que é muito difícil, né? Mas, enfim, a gente tem que caminhar para uma linha como essa, porque, uma vez sendo da unanimidade dos representantes
das cadeias produtivas, principalmente, que se fazem presentes lá. A indústria de base participa da Participa também. O SEISI entrou agora, não era. O SEISI faz parte Tem assento. do quadro de representantes. Eu acho que isso facilita muito. E independente disso, hoje nós temos um ponto que é de unanimidade, que diz respeito à CID, mas pelo momento atual a gente está enfrentando muita dificuldade para efetivar esse ponto como um ponto que se faz necessário. A CID, quando da sua criação lá atrás, ela tinha como ponto principal a diferenciação entre o uso de um combustível fóssil e o uso de um combustível renovável pelas características ambientais e sociais que ele promove. Então, o governo tem obrigatoriamente que incentivar esse tipo de produção, e lá foi constituída essa CID. Hoje, né, depois dela ter sido zerada, ela voltou num valor muito pequeno naquilo que ela podia estar representando hoje. Então, é um anseio dos participantes da Câmara, da iniciativa privada, que isso tenha assim, seja realmente efetivado. Essa proposta já foi levada por mim, junto à ministra Cátia Abreu, como talvez a principal proposta no momento atual. As outras questões, elas dizem mais talvez algumas importantes, mas que não está na alçada da Câmara, mas cabe à Câmara estar relembrando que isso tem uma importância fundamental, e uma delas, basicamente, seria aí um melhor tratamento da questão tributária estadual no que diz respeito a ICMS, na diferenciação em relação da gasolina em relação ao etanol. Eu acho que isso traria, com certeza, a criação de novos mercados aí que hoje praticamente inexistem em algumas regiões. Haja vista Minas Gerais. O programa anterior nosso, nós entrevistamos Mário Campos Filho, presidente do CIAMIG, ele nos relata exatamente o sucesso desse... O sucesso, ele só lamenta que Minas levou 10 anos para fazer o que São Paulo, com Geraldo Alckmin, fez. Então, Ronaldo, e uma atitude tão simples, né? E o Mário, traz benefício ao consumidor, e o Mário, né, fez um trabalho excepcional lá em Minas, e eu solicitei a ele, na última reunião da Câmara, que ele fosse fazer um relato a respeito dessa situação. E quando ele terminou a apresentação, eu falei: Mário, quem perdeu nessa brincadeira? Ninguém. O Estado ganhou. O ambiente ganhou. Os produtores ganharam. A sociedade como um todo ganhou. Não dá para identificar alguém que tenha perdido alguma coisa. Então, eu acho que são atitudes simples, né? E tão efetivas que as pessoas, os governantes, precisavam se inspirar um pouquinho, né? Visitasse lá o estado de Minas, você vê praticamente os números de final da primeira quinzena de agosto já davam como quase que dobrando o consumo de etanol no estado, trazendo um giro muito maior, impedindo que esse combustível produzido lá em Minas Gerais viesse para São Paulo, principalmente, que é um grande centro consumidor de etanol, até causar transtornos no mercado do próprio etanol aqui. Então, uma atitude simples, ninguém perdeu, todo mundo ganhou. É o ganha, todo mundo ganhou. Qual é a periodicidade das reuniões da Câmara Setorial? Basicamente, nós trabalhamos com 4 reuniões ordinárias anuais
e, eventualmente, se houver necessidade, a gente convoca alguma reunião extraordinária. Mas online praticamente diariamente. A gente conversa muito, a gente se encontra muito, tem muitos encontros, tem muitos congressos, nós temos reunião com os industriais mensalmente, os produtores lá no Consecana, com boa parte dos produtores. Nós estamos constantemente em outros fóruns aí, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, pelo menos uns 2, 3 eventos por ano. Então a gente está sempre se encontrando e trocando informações. E isso tivemos agora, que apesar das dificuldades, um Ethanol Summit bastante robusto, né, onde se pôde também trazer a pauta discussões importantíssimas no que diz respeito à produção de cana, no que diz respeito à comercialização, economia, ambiente, né, social. Eu acho que os vários temas que lá são discutidos em eventos como este acabam trazendo um conhecimento maior para as pessoas que às vezes não são especificamente dessa área. Também no último programa nós entrevistamos o André Rocha, que foi reeleito agora presidente do Fórum Nacional do Setor Sucro Energético, que reúne os sindicatos estaduais produtores de açúcar e álcool do Brasil. E o André, fiz essa pergunta para o André sobre a questão da interlocução da cadeia, do Fórum e da cadeia produtiva em relação ao governo, e ele enalteceu a postura da ministra Cátia Abreu. Você tem também essa mesma visão? A gente tem que reconhecer que ela conhece a agricultura, haja vista que ela presidiu a Confederação Nacional da Agricultura. A senadora Cátia Abreu realmente é uma pessoa diferenciada, né, para ocupar o cargo, né? É uma pessoa que conhece amplamente o setor agropecuário, foi presidente de sindicato, foi presidente de federação, foi presidente da CNA, então ela tem conhecimentos e está tentando fazer dentro do Ministério uma gestão com esses princípios de conhecimento do agro dentro do Ministério da Agricultura. O que acontece é que hoje, né, ela está enfrentando o grande problema, que é o problema econômico do país. Então, tem feito um esforço muito grande, conseguiu aprovar um plano agropecuário para o momento atual bastante robusto. É uma batalhadora, a gente tem procurado informá-la de tudo que tem se passado no setor. Tem lá junto com ela também o André Nassar, que é uma pessoa que vive com a gente o setor agro aqui em São Paulo há muito tempo, temos bastante relacionamento com ele. Eu acho que, nesse quesito, eu acho que a chance de sucesso é grande. Falta agora que a gente, dentro desse contexto econômico atual, consiga, né, priorizar algumas coisas, para que o setor volte a ter um ambiente que a gente não está lembrando a quantas andam a questão da rentabilidade no nosso setor. Realmente está difícil. Mas especificamente a cana-de-açúcar, a ministra, ela tem sensibilidade, ela acompanha as dificuldades do setor, tem interesse em ajudar? Ela tem conversado com vários agentes do setor, independente das reuniões de Câmara Setorial, ela conversa com os representantes da indústria. Nós temos praticamente já agendado uma reunião com ela exclusiva de produtores de cana, onde a gente vai tentar passar uma visão bastante clara dos nossos anseios, das nossas necessidades. Então, eu acho que ela tem um potencial muito grande para trabalhar a favor, não do setor como um todo, mas do agro nacional. E a cana está inserida nesse agro nacional. Eu lhe faço essa pergunta porque, eu não vou citar o tempo, mas fazem meses,
eu entrevistei o então presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, também não vou citar o nome dele, em respeito ao ministro à época da Agricultura, e era assim, eu tinha marcado uma data para entrevistar o presidente da Câmara Setorial, e no dia seguinte eu estava em Brasília já para entrevistar o ministro, para nós fazermos um balanço do ano e falarmos um pouquinho do ano seguinte, da safra seguinte. E você sabe que eu gosto muito de viajar de carro, né? Isso da época dos antigos ainda. E eu lembro que eu cheguei, eu cruzei a divisa de um estado que também não vou citar qual é que é, mas eu estava chegando a Goiás, ao estado de Goiás, e recebi um telefonema, que era da assessoria, isso ao meio-dia. A entrevista estava agendada com o ministro às 19 horas. E ao meio-dia eu parei para almoçar, o telefone celular tocou, eu atendi, era a assessora de imprensa do ministro, me pedindo ver se eu pudesse antecipar a minha chegada ao ministério, que o ministro queria ter uma conversa reservada comigo. Digo, olha, tudo bem, só me fala se ele não for dar entrevista também, é o tempo de eu pegar e voltar para São Paulo, né? Ele falou, não, ele vai lhe dar entrevista, mas se o senhor puder chegar mais cedo, eu acabei antecipando, consegui chegar mais cedo lá. E para surpresa minha, olha, Ismael, eu trabalho há 45, 50 anos como jornalista. Foi a primeira vez que me aconteceu isso. Eu faço esse relato, e até respeito à autoridade, mas é importante que o telespectador tenha uma noção de que as coisas não são, muitas vezes, como se enxergam, ou como se leem, ou como se veem, ou se ouvem. E cheguei lá, subi direto já pelo elevador do privativo para o 8º andar, sentei com o ministro lá e ele falou assim, mas muito francamente, ele falou, eu não conheço nada de coisa, eu sou ministro da Agricultura, estou aqui numa contingência política, o senhor vai me perguntar, eu quero saber se o senhor não se aborrecer, o senhor pode me perguntar, o senhor pode me antecipar as perguntas e me ajudar no que eu tenho que lhe responder, que o senhor conhece cana, eu não conheço. E eu falei, perfeitamente, vamos fazer diferente, eu vou lhe mostrar o que o presidente da Câmara Setorial do Ministério, do seu Ministério, respondeu, e o senhor pode usar, esses dados são confiáveis. E foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Então, eu vejo hoje, por exemplo, isso depois que o Roberto Rodrigues saiu com o Reinaldo Stefanes, você sempre defendeu ele, você achou que ele foi um bom ministro para o setor, principalmente em Código Florestal, né, ele defendeu bastante. O Wagner Rossi, sem sombra de dúvida, fez um excelente trabalho, pena que foi um trabalho muito, muito curto. Mas daí em diante a coisa ficou bastante difícil, né? Os ministros que vieram na sequência, eles estavam distantes, não apenas do setor da cana, mas do próprio agronegócio também. Eu lhe fiz então essa pergunta para saber se com a Cátia Abreu a gente não corre esse risco de ela de repente dizer, olha, eu não conheço cana. Evidentemente que eu lhe faço a pergunta num tom até irônico, mas a gente sabe da história, da trajetória dela, e ela é uma senadora da República, quer dizer, e de um estado que também produz cana, né? Ronaldo, eu tenho, assim, criticado bastante a questão do Ministério da Agricultura passar pelo que ele passou ao longo desses últimos anos. E é um aspecto simples, independente de ministro tá, B, C ou D, eu acho que o que falta é um pouco assim mais de sensibilidade do presidente que tiver em exercício no quesito representatividade do Ministério da Agricultura. Esse negócio de ficar trocando, passaram 4 anos, trocaram 4 ministros, não dá certo, não é isso que vai dar consistência num setor que ele é estratégico para o Brasil. E é o mais importante da economia brasileira. Eu tive oportunidade, né, são fatos, mas coisas que alguns países grandes têm essa percepção. Você vai na esplanada dos ministérios americana, o ministério número 1 da fila é o Ministério da Agricultura. O USDA é o ministério dos mais importantes daquele país. Aqui, onde você tem a grande representatividade para abastecer mercado interno, gerar excedentes importantíssimos, é só pegar dados de balança comercial, o agro dá lá seus 80 bilhões de saldo,
Quando você bota o resto da economia, vira negativo. É um negócio e não tem o respeito. Então, essa falta de respeito com a agricultura no tocante a dar longevidade para o ministro, eu acho que isso pesou demais. Mantido essas características que estão aí, a gente espera que a senadora permaneça no Ministério por uma longa data, para que ela tenha sequência de trabalho, porque toda essa articulação que ela está tentando fazer, abrir algumas portas na exportação com relação a alguns produtos específicos, criar um mecanismo de financiamento interno, trabalhar uma questão de um mecanismo de uma agricultura, não com a visão anual, mas com a visão plurianual, eu acho que esse trabalho ele só vai ter consistência se houver permanência de pessoas. E a gente espera que realmente, nesse contexto, a gente pode estar levando muito mais informações do nosso setor à ministra e que realmente ela fique uma doutora no assunto cana-de-açúcar. E isso tem gente super capacitada para estar opinando, para estar falando. O próprio André tem uma visão muito clara do que o setor do que o setor representa e pode auxiliá-la muito nesse aspecto. Mas o fato é o seguinte, manutenção no cargo, eu acho que é fundamental. É que nem a história do futebol. A gente vê que os melhores times são aqueles que conseguem manter o técnico durante mais tempo, não é? Eu posso falar do meu São Paulo, né, de tempos áureos que não, infelizmente foram embora, mas na época de Tele Santana, do próprio Muricy, que ficou lá há muito tempo, foi onde o time mais deslanchou na conquista de títulos aí, inclusive mundiais, né? O meu Corinthians chegou a ser campeão mundial com o Tite exatamente em função disso. Na mesma condição. Para a gente encerrar, você nessas suas andanças, Brasil e mundo afora aqui, mas Brasil principalmente, você sente uma contaminação no ânimo do produtor já com essa crise ética, essa crise política e essa crise econômica que se acirrou agora a partir do segundo mandato da presidente Dilma? Eu acho que o Brasil inteiro está passando por um momento que está vindo à tona várias questões que muita gente não imaginava que houvesse. Então, eu acho que isso pode ser um ponto assim que a gente, ao longo dos próximos períodos, tem algum tipo de problema. Você falou um pouquinho, né, de ambiente nacional, um pouquinho de ambiente internacional, mas o curioso, eu vim há pouco tempo de um encontro que a Associação Mundial dos Produtores de Cana e Beterraba teve lá no México, e para surpresa, Ronaldo, é interessante como o produtor é um cara de fibra. De 25 países presentes, todos, sem exceção, as pessoas trabalhando para ter mais produtividade, para ganhar competitividade, para ter maior produção, porque sabe que vai ser a produção que vai melhorar, inclusive em países de África, em países da Ásia, do centro-americano, países muito poucos representativos, mas tem uma paixão pela coisa de produzir, porque sabe que é através da produção, é através do trabalho que as coisas vão evoluir. E eu vejo assim que, infelizmente, aqui no Brasil nós passamos por um processo talvez de denegrir um pouquinho a imagem do trabalho. E eu não concordo muito com isso. Eu tenho comigo que realmente a única questão, o único fato que pode fazer um setor, um país galgar por posições melhores é através do trabalho. Eu queria, antes de encerrar, apenas que você me chamou a atenção, que você deixou de responder a questão, uma pergunta que eu lhe fiz no bloco anterior, que era a relação do produtor de cana, que entrega a cana com prejuízo, ele perde a terra dele para pagar suas contas, mas ele consegue manter a sua idoneidade e a sua ética, que é o que tanta falta faz hoje em dia aqui na nossa política e na nossa gestão empresarial também. Eu continuo com a mesma convicção, continuo
com as mesmas observações sendo feitas nesse passado presente muito próximo, no próprio presente, dos atos dessas pessoas que realmente têm a ética e a postura como ponto fundamental de vida nessa questão. Então, eu realmente me dá força, me dá muita capacidade para estar trabalhando quando eu vejo essas pessoas que querem trabalhar para sair dessa crise que nós estamos metidos. Ismael Perina Júnior, muito obrigado pela sua participação, você nos honrou muito com a sua presença, você que é um dos principais protagonistas e atores da cadeia produtiva sucroenergética, que você tenha a garra que você sempre demonstrou para conseguir, via agora a presidência da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, trazer aí novas informações, um novo alento aos nossos produtores, aos nossos investidores, aos nossos trabalhadores, enfim, a toda a comunidade que forma essa cadeia produtiva que vem sofrendo aí a sua pior crise. Tá difícil, não é fácil, mas a gente não pode perder isso. É um fato que o Roberto Rodrigues sempre fala, sempre refala, é a questão da esperança. Se a gente perder a esperança, aí realmente a coisa tá feia, mas a gente tem que cultivar a esperança, que ela é o sentido de vida. Muito obrigado mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.